Olá concurseira, eu sou o Tony, seu professor de matemática aqui na Já Passei Educação, e nós vamos corrigir mais uma questão de regra de 3, agora uma questão de regra de 3 composta. Lembrando que regra de 3 composta é aquela que possui mais de duas grandezas, tá? Nesse caso aqui, nós temos 3 grandezas, mas se tiver 4, 5, 6 grandezas, o modo de fazer é o mesmo, tá? Lembre que aqui na plataforma nós temos a parte de regras de 3, a parte teórica, que mostra a ideia do diretamente proporcional, do inversamente proporcional, como comparar as grandezas, a ideia do sinal que eu ensinei para vocês, tá bom? Então vale super a pena visitar, tá bom? Então se você caiu de paraquedas aqui nesse exercício aí, vai lá na parte teórica, sempre bom ver a parte teórica, sempre bom ver como que se estrutura a ideia da regra de 3. Não esquece disso, que é super importante, tá bom? Se as dúvidas permanecerem, não esquece. Volta esse vídeo quantas vezes quiser, pausa ele quantas vezes quiser também e manda aqui nos comentários suas dúvidas, que vai ser um prazer te ajudar, tá certo? Vamos para a questão. Olha o que ela fala aí. Ó. 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentarão quantos tijolos em 10 horas? Perceba aí, gente, que depois dos numerais, ó, do 6, ó, tem o pedreiro. Então, pedreiro já é uma grandeza. 30 tijolos. Tijolos é outra grandeza. Olha que legal, né? Então, sempre depois do número vai vir a grandeza. Ó. 5 o quê? 5 horas. Então, ó, 6 pedreiros fazem 30 tijolos, assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentarão quantos tijolos? A pergunta é sobre tijolos, então o X vai ficar no tijolos aí, em 10 horas. Então, olha só, a tática qual é? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um sinalzinho de menos na coluna onde está o X. Então, o X está em tijolos, eu vou colocar o menos no tijolos. Muito bem. E aí, depois de ter colocado esse menos no tijolos aí, lembrando que esse menos não está querendo dizer que os tijolos vão diminuir. Eu não sei se vão diminuir, tá? Pelas alternativas eu já estou vendo que não vai aumentar, né? Eu tenho mais pedreiros, eu tenho mais horas, né? Então, vai aumentar. Então, olha só, eu coloco menos só para fazer uma comparação, tá bom? Então, quando você for fazer essa comparação, não leve em consideração os valores ainda. Leve em consideração somente as grandezas. Isso é importante. É a parte que vocês mais se atrapalham, essa comparação entre as grandezas. Então, presta muita atenção, tá bom? Então, eu estou comparando tijolos com pedreiros. Eu coloquei menos no tijolos. Eu não estou dizendo que o tijolos vai diminuir. É só um símbolo. É só para a gente comparar. Tá bom? Então, utilizando o menos e a palavra tijolos, eu vou formular uma pergunta. Então, qual que seria essa pergunta? Se eu tenho menos tijolos para assentar, olha só, o menos e o tijolos na pergunta, né? Então, se eu tenho menos tijolos para assentar, eu vou precisar de mais ou menos pedreiros. Se eu tenho pouca produção, se eu tenho pouco trabalho para fazer, eu chamo pouco trabalhador, tá? Então, poucos tijolos, poucos pedreiros, tá? Muito bem. Se eu tenho pouco trabalho para fazer, se eu tenho menos tijolos para assentar, eu vou levar mais ou menos horas? Eu vou levar menos horas. Tem uma dica muito legal na nossa plataforma que fala sobre essa questão de tempo, de mão de obra, que fala sobre tempo e produção, mão de obra e produção. E lá está fazendo uma relação entre o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional também. Então, eu vou reiterar esse convite, né? Visita a nossa plataforma, dá uma olhadinha na parte teórica que é importantíssimo, tá? Tem coisas muito legais lá e importantes para serem vistas, tá bom? Muito bem. Agora que eu coloquei o sinal nas 3 grandezas, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essas grandezas, eu vou reescrever essa tabelinha em forma de equação, colocando sempre a coluna do x primeiro, tá bom? E invertendo as colunas que têm o sinal de menos. No caso aí, eu vou inverter as 2 colunas, as 3 colunas, perdão. Porque as 3 colunas tiveram o sinal de menos, tá? Eu posso dizer que a relação entre as 3 colunas aí, né, entre a coluna hora e tijolos e a coluna pedreiros e os tijolos, vai ser diretamente proporcional, tá? Muito bem. Então, eu vou inverter todas elas. Então, eu vou colocar x sobre 30 é igual 20 sobre 6 vezes
10 sobre 5, tá? Eu vou fazer de um jeitão diferente agora, eu vou multiplicar primeiro para depois passar o 30 multiplicando, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, x sobre 30 é igual 20 vezes 10 é igual a 200. 6 vezes 5 é igual a 30. Olha que legal, gente. X dividido por 30 é igual a 200 dividido por 30. Se x dividido por 30 dá o mesmo resultado de 200 dividido por 30, então eu posso cortar esse 30 com esse 30 aqui. Então, x é igual a 200, né? Então, x é igual a 200. Então, 20 pedreiros vão assentar 200 tijolos. Então, nós temos aí a alternativa D de dado. Olha que bacana, que fácil, né? Muito fácil, muito legal, muito tranquilo de fazer. Mas, para ser tranquilo de fazer, de novo eu vou falar. Volta lá na parte teórica da nossa plataforma, assista às aulas a respeito de regras de 3 simples e composta, essa questão do diretamente proporcional e do inversamente proporcional, apesar de eu ter explicado para vocês aqui como é que funciona, sempre vale a pena ver a parte teórica. Então, visita lá, vai ser um prazerzaço também te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.